Ao longo do seu livro, o senhor também se mostrou particularmente preocupado com o surgimento de novas formas de desigualdade, especialmente no âmbito de conhecimento e tecnologia. Você poderia falar um pouco mais sobre esse fenômeno? Olha, Ana, já nós vamos fazer a licitação do 5G. O 5G é uma internet de altíssima velocidade, quase instantânea. O que quer dizer o seguinte, que todos os procedimentos humanos repetíveis, eles serão substituídos muito mais cedo do que mais tarde por algoritmos e máquinas e robôs. São coisas práticas. Por exemplo, um ônibus não vai mais precisar de motorista nem trocador. Porque com a internet das coisas, o ônibus vai poder ser mexido automaticamente pela internet. Dado que a internet 5G tira aquele ping, aquela velocidade que hoje ainda faz inseguro e precisa do motorista para ver um pedestre passando e frear urgente. Com a internet das coisas não tem mais isso. Um médico vai ser desnecessário. Olha o que eu estou dizendo. Porque ele vai ser substituído por uma máquina em que você entra na máquina, ela faz o PET scan, ela faz a ecografia, ou ela faz o raio-x, e um algoritmo montado lá no Massachusetts General Hospital ou no Imperial College em Londres vão fazer o diagnóstico perfeito e estabelecer a prescrição do que vai fazer, e até a cirurgia por telemedicina será feita por robôs. Então é uma revolução que vai simplesmente extinguir a noção de trabalho como o conhecemos desde a Revolução Industrial acontecida lá na sua Inglaterra, ali no século XIX. E o Brasil é um país que está simplesmente retrocedendo em matéria de maturidade tecnológica. Só para vocês terem uma ideia, o aço plano é um semi-elaborado cuja tecnologia o Brasil domina desde os anos 50. Pois bem, a China já compromete 20% do mercado de aços planos brasileiros por peculiaridades de produtividade em que o aço feito com minério de ferro saído do interior de Minas Gerais de trem, chega num porto caro, entra no navio, roda o mundo, passa pelo Canal do Panamá e vai transformado em aço na China, que volta no navio, passa pelo Canal do Panamá, chega num porto e entra em Minas Gerais para a indústria automobilística, mais barato do que a Açominas consegue produzir. Por outras variedades, mas especialmente pelo impacto tecnológico que se impôs nas produtividades. Esse é um drama entre os países, mas já é um drama dentro dos países. Se você olhar, por exemplo, o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde estão as grandes corporações da internet das coisas, da economia 4.0, você tem ali um camarada que trabalha no Google, não tem horário de expediente, o ambiente de trabalho do Google tem rede, tem mesa de ping-pong, tem máquina de cerveja, porque o Google paga para o jovem que está ali para ele ter um insight, uma ideia que vai se transformar numa ferramenta, não é, de bilhões de dólares, que hoje dados valem mais do que petróleo e ouro no mundo. E aí quando ele desce, que ele vai comer um sanduíche, ele vai ser servido por um mexicano que está a 30 metros de onde ele trabalha, e esse mexicano é um migrante que está trabalhando de forma semi-escrava. Portanto, o impacto da tecnologia na divisão do trabalho no mundo e entre as pessoas do mundo nos obriga a fazer um grande esforço de qualificação para disseminar as práticas de vanguarda das novas tecnologias para o conjunto da sociedade, sem o que não haverá renda. E isso é a tarefa de um projeto nacional para o Brasil. E quais são as soluções disponíveis para os brasileiros hoje, em termos de minimizar esse atraso social? E por que é tão importante pensar em termos de soluções locais, em vez de imitar alternativas globais prontas para uso? Veja, porque ninguém conhece o Brasil nas peculiaridades que o Brasil tem. E esse é uma parte do nosso drama. Os melhores cérebros brasileiros estão indo para o estrangeiro, vão estudar no estrangeiro, incorporam as concepções, não é, do estrangeiro e vêm para o Brasil e acabam tomando as posições de decisão. A caricatura mais trágica hoje é o Paulo Guedes. Paulo Guedes não conhece o Brasil. Paulo Guedes não sabe o que é o Vale do Jequitinhonha, o que é o Vale do Mucuri. Se a gente falar isso para ele, ele pensa que são algumas planícies de Marte, porque ele não sabe o que é o Brasil, não conhece o Brasil. E vem direto de Chicago, para de ler, entra por uma cúpula ganhadora de dinheiro na margem da lei especulando
e em seguida agora está comandando a economia do país, sem entender absolutamente nada do que entende. Então veja, por que é importante o Brasil? Para o mal é que para nós essas grandes dificuldades nos apanham, não é, de forma absolutamente fragilizada. Mais da metade da economia brasileira na informalidade. Você não pode falar em produtividade com mais da metade do povo saindo de casa para vender churrasquinho, para vender pipoca na porta da igreja, e olhe lá, com a pandemia colapsou a renda do nosso povo. Enquanto as novas práticas que pagam grandes salários, que arrecadam renda, falam aí no Google, falam no Facebook, falam na Microsoft, falam na Apple, que são empresas que nasceram a partir de ideias inovadoras sem dinheiro. Até o mecanismo de financiamento para eles foi diferente do mecanismo de crédito com juros impagáveis que hoje sufocam a economia brasileira, tanto mais as pequenas empresas que dão 7 em cada 10 dos nossos empregos. Mas isso também traz uma oportunidade, Ana, para nós brasileiros, que, por exemplo, a Europa não tem mais. O Brasil tem uma agenda não executada do século XIX, uma agenda não executada do século XX, e agora temos a agenda do século XXI. Mas isso são oportunidades. Vamos lá, agenda do século XIX, reforma agrária. Então o Brasil tem o maior estoque de terras agricultáveis do mundo e ainda tem conflito por terra, porque o governo brasileiro não foi capaz até agora de fazer aquilo que a Europa fez no século XVII, no século XVIII, e que os americanos fizeram no século XVII, no século XVIII, e que os japoneses fizeram na sequência da Segunda Guerra Mundial, que é o acesso à terra para quem nela deseja e seja capaz de trabalhar. Só que não é dar um pedaço de terra e jogar o cidadão lá dentro. É preciso agora vir com tecnicalidade, é preciso vir com assistência técnica, com acesso a crédito, canais de comercialização, ganho de escala por modos associativos de exploração da propriedade, coisas que nós temos que imaginar e que o mercado sozinho não sabe fazer. Mas nós temos uma agenda do século XX extraordinária. Por exemplo, metade dos domicílios brasileiros, em plena terceira década do século XXI, não tem saneamento básico. Então a gente, olha, vamos enfrentar a pandemia, faça o isolamento social. Isso parece até cruel, porque eles não sabem que no Brasil você tem pelo menos 14 milhões de famílias morando em favelas, em habitações que têm 60 metros quadrados, onde moram 4, 5 pessoas. E metade dos domicílios não tem saneamento, ou seja, não tem água para lavar as mãos. Isso é uma oportunidade de ouro que o Brasil tem, porque é um emprego tradicional que a Europa já não vai mais poder achar em construção civil. Né? O Brasil tem uma agenda do século XX na questão industrial. Todos os insumos para a saúde pública brasileira, esse meu livro descrevia isso já antes da pandemia, agora ficou caricato. Nós estamos importando do estrangeiro. Imagina, máscara, touca, bata, luva. O Brasil não sabe fazer isso? Que é isso? Não é? O governo compra 17 bilhões de dólares gerando emprego lá fora. Por quê? Porque nós não temos governo. Os governos brasileiros vivem de ciclos populistas, de expandir o consumo baseado em coisas que vão quebrar o Brasil dali 2, 3 anos na frente. E isso aconteceu quando alvoreceu o ano 80, a indústria brasileira era maior do que a indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, que eram os chamados tigres asiáticos, todos juntos ainda sobrava. Hoje a China é 16 vezes maior do que o Brasil, do seu ponto de vista industrial. Por quê? Se o tempo é o mesmo, os desafios globais são os mesmos, os desafios tecnológicos, o Brasil estava na frente deles, né? 1/3 do PIB brasileiro, da nossa riqueza, era industrial em 1980. Hoje caiu para 10%. E é completamente ilusória a ideia de que nós vamos alimentar 208 milhões de pessoas que têm aspirações de consumo modernas. Todo mundo quer ter o meu diagnóstico moderno, quer ter o tablet moderno, quer ter o celular moderno, quer falar na internet. É justo isso? Quer ter o remédio de última geração, quer andar num carro, não é, minimamente seguro, com mecatrônica evoluída, com informática embarcada de sofisticada? Pois bem, no Brasil, na nossa questão, nós estamos alimentando no povo a ilusão de que nós vamos pagar esse modo moderno, sofisticado de vida com produtos tradicionais, milho, soja, boi, bode, frango, minério de ferro in natura e petróleo. Essa conta ela não fecha. Quando esses preços melhoram lá fora, a gente tem um confortozinho, que foi o que aconteceu no período Lula. E aí manda todo mundo para o consumo, para o crediário. Resultado, esses preços caem, o Brasil quebra, e o crediário que subiu virou quase 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome no SPC, não é? E o desemprego, que era 4% na farra do consumo, agora está em 20 milhões de brasileiros, daqui para dezembro.
Ciro, Darcy Ribeiro, como que a gente pode entender o Darcy Ribeiro e a importância do Darcy Ribeiro, do legado que ele deixou para a gente transformar esse país pela educação? O Darcy, antes de ser essa grande figura, eu ia destacar esses dois aspectos dele. Um, ele é o antropólogo que foi à luta. Né? Ele conheceu e explica a natureza da raça brasileira. É muito importante que a gente releia e como ele acaba intuindo, de uma forma absolutamente genial, como em tudo dele, que essa mestiçagem brasileira, para além de algumas questões controversas, não é, em que os portugueses manipularam essa mestiçagem para adiar eternamente a abolição da escravidão, etc., mas ele vê nessa mestiçagem uma raça muito especial, que eu vejo também. A capacidade de adaptação que o brasileiro tem, a capacidade de inovar, a capacidade de ser criativo, não é, quando ordenadas as nossas energias, é uma coisa absolutamente extraordinária que o antropólogo Darcy Ribeiro fez. Mas ele percebeu também que isso era uma espécie de diamante bruto. Né? O diamante bruto ele é absolutamente valioso, mas ele não é percebido, porque ele está sujo, ele não está lapidado, ele não está polido, enfim. E isso ele, então, introduz a questão da educação como uma centralidade que realmente transformaria essa civilização etnicamente espetacular numa civilização ativa, pelo processo da emancipação de uma educação pública de qualidade. E aí ele começa a tirar isso do papel. Dois grandes projetos se projetaram. Um permanece muito machucado, mas permanece aí, que é a nossa UNB, a Universidade de Brasília, e a outra é o projeto de educação em tempo integral dos CIEPs, que ficou muito confundido com a arquitetura extraordinária do Oscar Niemeyer, mas é basicamente uma compreensão pedagógica que é inadiável. Não é? Nós aqui no Ceará já estamos com 1/3 das matrículas do ensino médio e ensino em tempo integral profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo para todos os jovens que saem. Por quê? Porque isso é essencial naquela questão que a Ana estava ponderando. Só assim nós vamos capacitar o povo brasileiro para sobreviver na ativa e vamos dizer, no ataque e na defesa por essas novas práticas que a tecnologia e a sofisticação das produtividades estão impondo aos novos modos de produzir. Isso vale para tudo, desde a roça, que vai ter que aprender a diferença brutal entre uma semente selecionada e um caroço, em matéria de produtividade, até a questão de defensivos agrícolas de natureza biológica para gerar uma poderosa agricultura orgânica, porque o Brasil vai ter que fazer essas coisas também olhando a exaustão do planeta Terra. Enquanto, por exemplo, a Europa se industrializou descuidado da questão ambiental, os norte-americanos ocuparam o Oeste, matando índios e ainda fazem dos genocidas seus verdadeiros heróis, nós aqui temos que aprender o caminho de uma maneira que não colaboremos para matar o planeta Terra. Isso acrescenta um desafio adicional, mas se alguma nação no mundo há com esse potencial de fazer uma nova economia assentada em bases, vamos dizer, sustentáveis, sob o ponto de vista ambiental e sob o ponto de vista de proteger, né, o planeta Terra, essa nação é o Brasil.